Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. E que dia para o Paulo Guedes, cara. Paulo Guedes foi um verdadeiro herói no dia de hoje, né? Na verdade, você está assistindo esse vídeo no outro dia, mas hoje que eu tô gravando esse vídeo, que foi quarta-feira, foi quando aconteceu isso. O Paulo Guedes foi ali sabatinado, né, na CCJ, e nós vamos falar sobre isso hoje. Antes, Vista Direita, camisetas do Vista Direita, link na descrição deste vídeo aqui, beleza? Vamos lá. O que é CCJ, tá? Todas as casas legislativas, todo projeto de lei, tudo que vai passar numa casa legislativa, ela tem que passar nas comissões, ela não vai para o plenário direto. Um deputado não faz uma lei, vai para o plenário e vota todo mundo. Não é assim que funciona. O deputado faz a lei, essa lei passa primeiro em todas as comissões temáticas que aquele projeto precisa passar. Então é um projeto de educação, passa na Comissão de Educação. É um projeto de segurança, Comissão de Segurança. E todos os projetos, o primeiro lugar que ele passa é na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, todas as assembleias, todas as casas legislativas, seja a Câmara Federal, sejam as assembleias estaduais, seja as câmaras municipais, elas têm a CCJ, que parte ali dos seus membros compõem essa CCJ e verifica-se se aquele projeto de lei está ou não constitucional. Então, eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você é um deputado de direita e vem um projeto de esquerda na CCJ e você faz parte da CCJ. Se ele for constitucional, você tem que dar parecer favorável. Você pode ser contra o projeto, mas ele é constitucional, você vota pela constitucionalidade do projeto. E o Paulo Guedes foi lá explicar a reforma da Previdência e mais de 120 deputados se inscreveram para falar, sendo a enorme maioria dos partidos de oposição, PT, PDT e Rede, né? E o Paulo Guedes começou tranquilo ali, explicando por A mais B como e por que a reforma é necessária e mostrando ali, né, o que a gente já vem falando há muito tempo, assim, de uma maneira muito rápida e básica. Todo mundo acha, infelizmente, que a reforma da Previdência é tipo um cofrinho. Você vai trabalhando e colocando seu dinheiro no cofrinho. Quando você para de trabalhar, o dinheiro volta para você. E não é assim que funciona. Hoje, a nossa Previdência é um sistema de repartição que não é capitalização. Então, você não capitaliza, você faz uma repartição. Quem está hoje contribuindo está pagando quem está aposentado. E quando você vai se aposentar, quem vai te pagar é quem estiver trabalhando nas gerações futuras. E isso é um sistema falido, porque basicamente a população vive mais, envelhece mais, e você fica altamente suscetível a crises. Então, há desemprego, não tem gente para pagar quem está aposentado, dá déficit, tem que pagar de imposto. Então, ele começou tranquilo, etc. lá, mostrou inclusive que nós gastamos mais com Previdência do que todos os outros gastos juntos. Eu já cansei de falar isso aqui também, né? Se soma segurança, educação, saúde, corrupção, infraestrutura, tudo não dá o que a gente gasta com Previdência. Meu celular fica desfocando toda hora, não vejo hora de consertar isso daí, mas enfim. E mostrou também que os estados estão quebrados por causa disso também. Inclusive, os governadores petistas também querem a reforma da Previdência para parar de gastar tudo com isso. E aí o que aconteceu foi que, uma hora lá, quando ele começou a tocar na ferida, né, falando, gente, a média da aposentadoria dos políticos é de 20 vezes mais do que a média da aposentadoria do setor privado, né? Assim, não dá. Tem uma hora ele até falou o seguinte aqui: vocês ganham, vocês se aposentam com 28 mil reais por mês, a população não aguenta isso mais, né? E aí tocou na ferida, o pessoal começou a ficar bravo ali. E o PT já tinha essa intenção desde sempre, começou a tumultuar a sessão. Começou a fazer pergunta esquisita, fazer comentário de homem, começar a xingar o ministro, etc. E alguns absurdos que eles falaram vão aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. O PT chegou a falar que, aquelas falácias de sempre, não, porque você, ministro, você é o ministro dos bancos, por que você não taxa os bancos? Não sei o que lá. E o Paulo Guedes deu uma resposta maravilhosa. Cara, o PT esteve no governo por mais de década, teve lá 14 anos. Por que não taxou dividendos? Por que não taxou os bancos? Inclusive, os bancos no Brasil tiveram recorde de lucratividade nos anos petistas por causa de regulação. O que o Lula fez? Além dele regular para que os seus amigos banqueiros não tivessem concorrência de outros bancos, ele simplesmente pagou a dívida externa se endividando com o Brasil, que tem juros mais altos e prazos mais curtos. Ele simplesmente pegou o dinheiro do banco aqui, dos amiguinhos dele, banqueiros, né? Pegou o dinheiro, pagou a dívida externa, saiu na TV falando, olha gente, pagamos a dívida externa, estamos de boa. Só que aí a gente paga mais juros ainda para os bancos brasileiros, que o juro no Brasil é muito mais alto do que os juros internacionais. E aí
começaram com aquela falácia, etc. Ah, não, por que você não cobra dívida das empresas que devem para a Previdência? Aquela velha falácia, né? Grande parte dessas empresas estão falidas. Vai lá cobrar Varig, cara. Vai lá cobrar VASP, vai lá cobrar toda essa galera. E aí é que tá uma grande coisa. Só para vocês terem uma ideia aqui, uma conta, né? Porque o número importa. Não adianta só você falar o que parece ali na retórica bonito. Se você conseguisse, por exemplo, taxar o lucro dos bancos, que no ano passado foi de 73 bilhões, vamos supor que você vai, vamos taxar quanto? Vamos taxar metade. Vamos falar, ó, metade do lucro dos bancos nós vamos taxar. Olha isso, imagina que absurdo, né? Isso inclusive geraria uma consequência muito horrorosa para o Brasil, né? Com certeza quem ia pagar por isso eram os mais pobres, que os bancos iriam aumentar suas tarifas. Mas vamos supor que a gente pegue o lucro dos bancos e taxe em 50%. Você não paga nem 2 semanas de previdência. Vamos supor que você consiga cobrar a dívida de todas as empresas que devem, inclusive as falidas. Vamos supor que, além disso, você taxe as grandes fortunas. Você consiga ali fazer um apanhado de grandes fortunas e taxe em 100% as grandes fortunas. Você vai lá e apropria. O Estado pega para si todo esse dinheiro. Pegamos todo esse monte de dinheiro. Você não consegue suprir o gasto da Previdência nem por uma década, nem por 10 anos. E aí você faz o que depois? Taxou todo mundo, acabou com as grandes fortunas, taxou os bancos, foi lá, cobrou todas as dívidas, taxou todo mundo. Aí você vai fazer o quê? Você vai taxar as grandes pobrezas, né? Depois de 10 anos, você vai fazer o quê? Né? Não tem mais o que fazer. Enfim, e aí o pessoal começou ali a literalmente perder a linha. Inclusive, cara, uma das coisas mais coerentes que eu vi ali, além da defesa do Kim Kataguiri, que tá lá defendendo pessoal, o Kim Kataguiri é oportunista contra o governo. O Kim Kataguiri é o maior defensor da reforma da Previdência muito antes disso tá na moda, cara. E o cara tá lá defendendo pra caramba. O Marcel Van Hatten fez um discurso muito bom durante a sua pergunta e ele falou, cara, olha só, a gente considera a década dos anos 80 uma década perdida, porque nosso crescimento foi muito ruim, né? A década perdida, e a gente teve uma média de 1,5% de crescimento anual nessa década perdida. Pra você ter uma ideia, na década de 2011 a 2020, o crescimento do Brasil foi 0,9%. Então assim, nós estamos perdendo para a década perdida, né? Por causa do governo do PT. E aí, o José Guimarães, né, tava lá, né, o José Guimarães, eu fico imaginando qual é a moral que um cara desse tem para falar. O José Guimarães, para quem não lembra, ele é o cara do dólar na cueca. Lembra daquela história dos dólares na cueca? É esse cara. Ele chegou lá e chegou a falar o absurdo do seguinte: Paulo Guedes quer tirar 1 trilhão da população e dar para os seus amigos banqueiros. Eu até agora não consegui entender qual é a lógica do que ele falou. Como que se tira 1 trilhão da população e dá para os banqueiros reformando a Previdência nessa nova Previdência? Eu sinceramente não consegui entender até agora. Depois, o pessoal do PSOL começou a jogar um monte de falácia. Chegou ao cúmulo, cara. Chegou ao cúmulo. Eles falaram que o Paulo Guedes defende a ditadura. Da onde eles tiraram isso? Da onde eles tiraram que o Paulo Guedes... Acha uma fala do Paulo Guedes falando, eu defendo a ditadura, alguma coisa do tipo. Assim, o nível estava extremamente baixo. A gente às vezes vota nos caras e fala, nossa, Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional para debater a Previdência, parece um negócio sério. E aí você vê as pessoas completamente despreparadas, cara. Você vê assim, parece briga de condomínio, parece que, sei lá, tá tendo reunião no prédio e aí tem aquela vizinha louca falando besteira. É isso que parece, a Maria do Rosário ali gritando umas besteiras, nada a ver, né? E aí, o ponto alto da parada, assim, pra você ver como que o Brasil é fogo, irmão, é fogo. O filho do Zé Dirceu, o filho assim, eu vou falar o quê? É o 01 da corrupção do governo do PT, né? O Zé Dirceu, assim, não dá nem para começar a falar da ficha do Zé Dirceu aqui, mas o presidiário Zé Dirceu, né? Tem um filho, o Zeca Dirceu, e aí o Zeca Dirceu foi fazer uma pergunta ali, não, eu quero saber os estudos que levaram o senhor a achar que a reforma da Previdência é tão necessária, que não sei o que lá, como se o Paulo Guedes não tivesse passado ali 6 horas, cara, 6 horas, mostrando os estudos, e outra, isso não é questão só do Paulo Guedes, não é questão só da produção de estudos do Ministério, isso é algo que todos os economistas sérios do Brasil, se você for na FIP, se você for na GV, se você for na FAAP, se você for na USP, se você for nos maiores estudiosos de Previdência e olhar aquilo, é numérico, cara. Você tem que reformar a Previdência antes de fazer qualquer coisa. E aí ele com aquele ar de, veja bem, eu quero saber os estudos, porque o senhor
né? É tigrão quando vai lidar ali com os aposentados e com não sei o que lá, mas é tchutchuca na hora de falar dos seus amiguinhos banqueiros. Aí o Paulo Guedes perdeu a linha. Você imagina, eu entendo, cara, porque você imagina o Paulo Guedes, o cara estudou pra caramba, velho. O cara, pode estar no emprego que ele quiser. A empresa que ele sai cai na bolsa. Ele está numa empresa, ele sai da empresa, a empresa tem ação caindo na bolsa. O cara vai para onde ele quiser. Ele comprou essa briga de entrar num governo, de falar, não, vamos fazer o país ir para frente. O cara tá lá 6 horas, cara, tentando explicar num zoológico, tá ligado? Como que é A mais B dando negativo, cara. Ele tentando explicar que 1 mais 1 é igual a 2. Não tem mágica, não dá mais para cobrar imposto, né? Inclusive, os mais pobres é que pagam mais pela essa previdência, pela previdência que a gente tem hoje. Inclusive, os mais pobres é que sustentam o super salário dos juízes, as super aposentadorias. Inclusive, porque o Brasil tem uma tributação baseada em produtos e não em serviço, e não em renda, e infelizmente é isso que acontece. E aí o cara tá lá tentando, aí o maluco vem, filho de um cara, falar o quê do Zé Dirceu? Falar que o cara é tchutchuca, velho. Falar que o cara é tchutchuca. Aí o cara perdeu ali e falou, eu não vim aqui pra ser desrespeitado, tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó, tchutchuca é a tua família. O cara já perdeu a linha e aí virou um tumulto do caramba. Cara, assim, tumulto nível barraco de prédio, não tô brincando, cara, assim, é celular na cara, é você isso, você aquilo, acusação pra lá, acusação pra cá. Parecia que os caras, assim, estavam num panfleto partidário querendo fazer ativismo para aparecer, né? Tipo, ninguém foi lá para debater a reforma. Os caras ali da oposição se inscreveram para fazer showzinho, para fazer graça, né? E estão brincando justamente com o futuro do nosso país, porque se a reforma não passar, acabou, bicho. Se a reforma não passar, acabou, acabou. E não adianta você falar, mas eu sou oposição, quero que o governo se dane. Você tá no mesmo barco, brother. Você está no mesmo barco. Você pode odiar o Bolsonaro mais do que tudo. Você está no mesmo barco, cara. Vamos supor que o Bolsonaro não existisse, o Bolsonaro desaparece, ele morre. Beleza. Cara, a reforma da Previdência é a reforma da Previdência, independente da figura central do Bolsonaro. Então, infelizmente, a gente está nesse país triste de ver, mas vamos fazer força para que isso passe. E olha, eu vou te falar, Paulo Guedes, você é um verdadeiro herói. Quando ele foi no Congresso do MBL em 2018, aconteceu uma coisa muito legal, inclusive, acabou a luz e ele estava no microfone, então acabou a luz, não tinha mais microfone, sem luz. O que a galera fez? Galera, vamos ficar quieto. Todo mundo ficou quieto. O Paulo Guedes falou sem microfone para mais de 2.000 pessoas no auditório gigante e todo mundo ouviu. E olha que o Paulo Guedes fala baixo, hein? Então todo mundo parou, sentamos ali de índio perto dele, ficamos lá ouvindo. O cara deu um show, cara, deu um show no Congresso do MBL. Uma das fotos que eu mais me orgulho de ter tirado, inclusive, foi a foto ao lado do ministro hoje da Economia. E olha, Paulo Guedes, meus parabéns, você pode ter certeza que todos os brasileiros de bem estão torcendo para o sucesso do seu ministério e da sua reforma. Um abraço e vamos questionar tudo.